Vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, que hoje aborda a ameaça de perda de poderes do Conselho Nacional de Justiça. Algumas propostas de mudança no Estatuto da Magistratura são vistas como fator de esvaziamento e fragilização do Conselho Nacional de Justiça. Eu entrevisto o juiz de direito André Augusto Bezerra, que é presidente do Conselho Executivo da Associação dos Juízes para a Democracia. Muito obrigada por estar conosco. Bom, as propostas para a reforma do Estatuto da Magistratura, como é chamada, a lei orgânica, né, da magistratura, elas podem, de fato, fragilizar o Conselho Nacional de Justiça? Tem coisa lá que pode impactar a ação independente do Conselho Nacional de Justiça? Bem, Maria Lídia, é importante dizer que essa lei orgânica da magistratura, a vigente, a que vigora, é uma lei atrasada, uma lei que foi imposta pelo ditador Ernesto Geisel na década de 1970. Então, é uma lei realmente que precisa ser refeita. Há necessidade de fazer uma outra modernização. lei. A modernização, adaptar o judiciário à Constituição, né? O judiciário hoje ainda tem uma estrutura autoritária. Ele é um poder autoritário internamente, né? Do ponto de vista administrativo, entre as cúpulas dos tribunais, o juiz de primeira instância, ainda é um poder que não se adaptou à Constituição. Há um déficit democrático nele. Agora, é preciso tomar cuidado com a questão do Conselho Nacional de Justiça, né? O famoso CNJ. Que é interessante, que foi criado como um controle, para promover um controle externo do judiciário. Isso era um pleito antigo da sociedade. Sem dúvida nenhuma. E sempre recebeu o apoio da Associação Juiz para a Democracia, por sinal. O Conselho Nacional de Justiça, ele sempre foi recebido com reservas e algum temor por parte de muitos juízes e por parte dos tribunais. E qual que era o medo? Qual que era esse temor? O temor era que um órgão externo ao judiciário enfraquecesse a independência do judiciário, né? Uma democracia, o poder judiciário é independente do executivo e do legislativo, faz parte da democracia. Então esse era o temor. Agora, a Associação Juiz para a Democracia sempre entendeu o contrário. Por que o contrário? Porque, em primeiro lugar, o Conselho Nacional de Justiça dá transparência ao judiciário. E um poder mais transparente é um poder que ganha legitimidade e, portanto, se fortalece do ponto de vista democrático. E, em segundo lugar, porque a independência do judiciário, e isso precisa ser muito bem anotado, não é apenas a independência do poder perante o legislativo e o executivo. É a independência de cada juiz de direito que exerce a sua jurisdição perante também o seu tribunal. Quando o juiz decide uma questão, ele tem que decidir de acordo com a sua convicção jurídica. Magistrados, em caso de investigação, devem ser investigados e inquiridos por outros magistrados com equivalência na instância, nunca por um magistrado de instância inferior, equivalente ou superior. Eu confesso que quando eu li isso, eu me espantei, porque de imediato eu fiquei com a impressão que aí se cria no Conselho Nacional de Justiça dois segmentos, de primeira e de segunda classe. Vocês podem inquirir magistrado, vocês não podem, como se fossem pessoas de menor valia. Me passou essa ideia. E, ao meu ver, inconstitucional, né? Casta, como se tivesse casta lá dentro. Exatamente, portanto, inconstitucional. E vai repetir os mesmos erros da lei orgânica da magistratura que hoje vigora, né? Que então, torna o judiciário preocupante, essa proposta é preocupante. É muito preocupante, é muito preocupante. Ao meu ver, inconstitucional, porque na medida em que, no Estado de Direito, como é o previsto na nossa Constituição, todos os agentes que trabalham para o Estado têm que ser submetidos a um controle rigoroso. Qualquer forma de enfraquecer esse controle, a meu ver, é inconstitucional. Agora, outra coisa que foi muito curiosa também foi o seguinte, mesmo o presidente do Supremo Tribunal tendo dito que ele quer uma interlocução mais democrática, depois da democracia participativa, com a Constituição de 88, no próprio judiciário, tanto que ele encaminhou as propostas para os magistrados de instância superior. Mas não encaminhou para o próprio Conselho Nacional de Justiça, que era o alvo também atingido por algumas das propostas dessa reforma do Estatuto da Magistratura. Houve uma exclusão.
Quer dizer, como é que o senhor vê isso? E o Conselho Nacional se ressentiu disso e expressou. Olha, a gente tem que sempre ter cuidado em não repetir os erros do passado, né? Então, se estamos numa democracia, qualquer projeto de lei tem que passar por uma amplíssima discussão, né? E não apenas... Um debate, tem que haver um debate. Tem que haver um debate e não apenas uma conversa de amigos. Né? Então, um debate com quem pensa esse conjunto diferente. de propostas deve circular mais, deve ser apresentado para a mídia, para os brasileiros ficarem sabendo. Para as entidades da sociedade e para as civil. Entidades. Exatamente, as entidades da sociedade as civil. Associações representativas. As associações representativas, elas já estão cobrando isso. Eu conheço entidades de advogados populares, por exemplo, né, advogados de movimentos sociais, que estão cobrando, olha, a gente queria um judiciário mais democratizado. Essa é a chance de democratizar mais o judiciário através de uma nova lei orgânica. Agora, existe essa questão da hierarquia, né? Logo no começo da nossa entrevista, o senhor fez uma referência de que a lei tem que ser mudada, a lei orgânica da magistratura, porque ela é lá de trás, de tempo que a gente quer esquecer. Sim. Tá certo? E que ela tem ali teria até também deixado assim, uns contornos, né, de uma época do autoritarismo. E a minha pergunta, no judiciário, existe um sistema de hierarquia semelhante à hierarquia militar? Olha, pode... Eu pergunto isso porque o próprio Lewandowski defendeu essa ideia de que só juiz de instância equivalente ou superior é que pode inquirir outro juiz. Isso em função de um princípio da hierarquia. Nós estamos falando de Forças Armadas ou nós estamos falando do Judiciário? Sim, e nem de estamentos, né? Parece que há estamentos, né? Determinadas classes de juízes. Hoje em dia, o déficit democrático interno do judiciário é tão grande que eu sou juiz de direito há mais de 10 anos e nunca pude votar para presidente do meu tribunal, né? Enquanto as pessoas vão para a rua protestar, né, a favor da terceirização, contra a terceirização, né, exercer seus direitos de protestar, o juiz de direito do Brasil não pode nem votar para a cúpula do seu tribunal. E a associação não pode cobrar? Isso que aqui está sendo apresentado agora e dito como alguns aspectos que merecem, sim, reflexão para ser revistos? Sem dúvida nenhuma. A Associação Juízes para a Democracia existe há mais de 20 anos, justamente lutando para a democratização interna do Poder Judiciário. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite.